amores! E hoje nós vamos falar sobre furadores. Então, fique aqui e acompanhe a nossa aula de hoje. Então, vocês devem estar a perguntar, mas furador? O que tem a ver furador com costura criativa? Artemisa, o que isso tem a ver? Então, esta semana, eu dediquei para explicar sobre ferramentas. As ferramentas que eu uso aqui no meu ateliê e que porventura tu também vais usar na costura criativa. Então, não vai só pensar que, costura, então eu só mexo com máquina de cozer. Não. É por isso que eu estou aqui para vos mostrar, para vos desvendar tudo sobre essas ferramentas, quais são e como é que a gente usa elas. Ok? Para vocês terem uma ideia que costura criativa é muito além de só máquina de costura, de só cozer tecido, de só cozer peles, seja sintéticos. É por isso que ela é criativa. Ela usa um pouco de todas as técnicas numa única peça. Então hoje eu vou vos mostrar o que são furadores, quais são os tipos que eu, pelo menos eu uso aqui, né? Existem vários, mas hoje eu trago aqui os que eu já uso para vocês verem as funcionalidades e como é que vocês podem usar aí no teu ateliê, na tua casa, onde tu produzes as tuas peças, e pode começar a ter uma ideia daquilo que tu podes estar a fazer dentro, não é? Da costura criativa. Nós temos aqui, eu vou começar, ok, tá aqui. Temos este furador, esse é o furador que a gente normalmente usa para, que a gente chama, né, vulgarmente chamado de furador para cinto. Porque ele tem aqui vários tamanhos. Aqui tem vários orifícios, cada vez que a gente vira. Então ele tem uma chapinha aqui. Então esses pinos são os furadores. E ele tem vários tamanhos. Fino, grosso. Então a gente só tem que puxar ele para frente, esses pinos. Assim, a gente puxa para frente e até faz um clique, olha. Então assim eu mudei para um outro tamanho. Se eu quiser esse mais grosso, então eu tenho que ir puxando ele para aqui. E ele vai puxar para cada tamanho que eu quero. Eu vou vos mostrar. Tenho aqui um pedaço de... Isso aqui é de um couro. Ok? É cabedal. Eu vou mostrar mais ou menos, né? Se fosse num cinto, né? Como é que a gente ia fazer? A gente tem que pegar aqui na nossa pele, nosso furador, colocamos aqui nessa base e fazemos força. Usar uma mão, duas mãos. Viram esse clique? Então é porque ele já furou. Então ele fez um furo aqui. Olha. Fez um furo. Então existem vários tamanhos, dependendo do furo que eu quero. Então eu posso usar ele para cinto, mas não é necessariamente para cinto. Por exemplo, tenho essa bolsinha aqui. Ela aqui atrás, ela é de uma lona. Aqui atrás é lona. Ele foi costurado. Nessa bolsinha ela foi costurada. Aqui à frente ela é uma napa. Então nós podemos juntar dois tipos de materiais. Temos aqui lona e temos aqui napa. Então tem essa, posso dizer que é essa aba comprida. Então ela tem uns buraquinhos. É com essa ferramenta que nós fazemos esses buracos aqui. Ok? E depois nós vamos encaixar, né, nesse modelo, né? A gente encaixa aqui. Então aqui a gente vai mudando. Porque depois vamos a perguntar, mas eu vou usar esse furador mesmo? Então, por exemplo, para a confecção de bolsas ou mochilas, carteiras, é nesse tipo de peças que vais usar, neste caso. Temos, este aqui é um furador do tipo roleta, né? Tu vais girando aqui e vais mudando o tamanho que tu queres. Então, temos esses tipos de furadores. Chamam de furador ou vazador. Aqui dentro tem... restou um bocadinho de...
do meu último trabalho. Então tem esse aqui, que são esses ferros pinos que vêm com um furo aqui. Tem vários tamanhos, olha, tem mais grosso, tem assim, oval. Eu não tenho aqui todos os tipos, né? Mas os que eu uso aqui, esse aqui, tem esse aqui. Então temos vários tamanhos. Agora, esse aqui nós vimos que ele tem uma espécie de essa pega, né? Tipo um alicate que nós fazemos pressão e ele faz o furo, ok? Agora, para esse modelo de furador, nós teremos que usar força em cima dele. Com o quê? Um martelo. Então vou precisar de ter numa área, pode ser um pedaço de madeira, né? Que nós vamos usar. Não usamos diretamente a nossa mesa, né? Pode danificar. Então temos que ter uma placa, pode ser de madeira, o que a gente tiver em casa. Pegamos na nossa peça, eu vou furar aqui. Então, pegamos no furador, né? Esse é o tamanho, ele vem com um número aqui, né? Vem com um número, esse meu já, aqui vem número 5. Ok. Então eu vou colocar em cima da minha peça que eu quero furar aqui. Vou dar uns golpes, vou ver o barulho. Vou dar uns golpes com o martelo. E olha. E foi um furo. Ah, mas será que só... Mas eu só estou a ver aí, Artemisa. Vou fazer um furo mais. Vou fazer esse outro modelo aqui. Uau. Ok. Olha. Esse modelo aqui oval. Faz um pouco de barulho, mas ok, é assim mesmo. Assim, um pouco de oval. Mas Artemisa, eu só estou a ver usar pele. Será que só serve para pele? Não. Para tecido também. Tem aqui um pedaço de tecido, né? Que eu quero furar. Vou pegar o tecido na mesma loja, vou pegar o tecido, vou pegar meu furador e vou usar. Mas normalmente quando nós queremos furar, nós usamos uma entertela, que é para dar estrutura, né? Porque o tecido é um pouco leve. E se eu quiser pôr alguma coisa assim, eu aconselho, se for algo que vai carregar peso, eu aconselho que façam mesmo com um pouco de entertela. Então tá aqui um tecido, vou pôr aqui em cima da minha base, vou pegar o meu furador e o martelo. Vou dar uns golpes, olha. Furo. Consegue ver aqui? Esse furinho aqui. Tem esse furo aqui. No tecido. Então vou vos mostrar. Então já mostrei esse furador. E tem esse furador assim, ele é tipo uma mola. Eu vou mostrar. Ele é mais soft de usar, não é para andar a gongonzar com martelo ou sei lá o que. Ele tem um sistema aqui dentro que facilita os furos. Então tu usas, é só fazer pressão para baixo. Assim, pode ser com uma mão, eu estou usando duas mãos, mas pode ser com uma mão. Olha. Um furo, né? Ele já vem, eu faço pressão, vou fazer com uma mão só, vou fazer pressão em cima. Mas como eu estou sentada, a minha pressão da minha mão, olha, fez outro furo. E tem vários tamanhos. Olha, eu vou desmontar, ele leva essa pecinha. Essa peça aqui, eu tiro essa peça, assim. Olha. Então, os furadores são esses, leva esses adaptadores aqui. Eu tenho vários aqui. Então, eu vou levar um adaptador maior. Coloco aqui no meio, assim. Ó, assim. Já coloquei. E faço a mesma coisa, só ponho na mesa, não tem barulho, não tem força de mão, nem nada. Eu vou lá e aperto. Olha, vou lá. Furo. Não é nice? É nice, né? Então já viram. E tem também o furador que vem nessa ferramenta de pressão de mão. Eu não tenho molde aqui, não trago molde para furar, né? Ele leva uma peça como essa, encaixada aqui, com uma rosca. Eu coloco aqui em cima, rosco e faço a mesma coisa. Eu pressiono aqui em cima, ponho o meu tecido aqui embaixo, pressiono e ele fura. E é mais fácil ainda, né? Não temos que fazer barulho,
nem nada, tipo, twin, e já tá. Mas eu não tenho essa ferramenta. Então agora tu vais me perguntar, mas ok, esses furos todos é pra quê? Se for pra cinto, num tecido, eu vou furar pra quê? Pra que serve esses furos? Vou usar esse furador pra colocar o que lá? Então vou vos dar alguns exemplos. Já vos dei exemplo desse furo que a gente usa nesse tipo de bolsa. Ele vem com esse fecho, né? A gente coloca aqui. Ele é um tipo mais para do regulador. Eu quero ele mais para baixo ou mais para cima. Nós também podemos usar. O furo também serve para rebite. Vou vos mostrar um rebite aqui. Rebite é isso aqui. Não tenho aqui. Ah, rebite. Quando nós queremos pôr um rebite, por exemplo, numa alça de uma bolsa, numa mochila, então nós precisamos primeiro de furar o tecido ou o couro, o material que nós vamos usar para colocar o rebite. Então essa ferramenta, eu preciso primeiro furar, depois colocar um rebite como esse. Vou vos mostrar como é que fica. Tem aqui uma bolsa. Conseguem ver aqui? Essa bolsa. As alças tem rebites. Eu vou mostrar assim, acho que é daqui deste lado. Em vez de eu, por exemplo, costurar, ok? Eu ponho rebites nas alças. Também tem uma bolsa, na alça da bolsa eu ponho rebites. Assim eu não preciso costurar. Então o que eu faço? Eu vou furar primeiro a minha peça. Nesse caso aqui ele é um couro. Podia ser uma napa, ok? Até podia ser um tecido mesmo, porque nós também colocamos alças cozidas. Então eu coloco esse rebite. Então primeiro vou ter que usar o furador para fazer esse rebite. Eu vou mostrar aqui uma bolsa que eu coloquei, que eu costurei, né? A gente fala de cozer. Então essa alça foi costurada aqui na bolsa. Então eu aqui costurei, mas eu podia ter usado rebites, por exemplo. Eu ia furar, o que eu ia fazer? Eu ia furar aqui na minha alça e depois ia furar também no tecido. Teria que furar a alça, furar a carteira e colocar o rebite. Ok? Então o que tu achas que fica, que tu queres dar aquele detalhe, né? Na tua peça e tal, então tu podes usar essa ferramenta. Ok? Então eu vou vos mostrar aqui, vou dar um exemplo. Temos aqui um tecido. Eu vou cortar esse tecido aqui num pedaço menor. Cadê minha tesoura? Vou cortar aqui num pedaço menor. Vou fazer um furo. Ok, ó. Fiz já um furo. Então eu vou colocar uma peça que eu tenho aqui. Vou mostrar como é que funciona. Então já fiz meu furo. Então eu tenho que colocar um ilhós. Tenho esse ilhós aqui. Isso é chama-se ilhós. Então primeiro eu furei. Agora eu vou colocar o ilhós dentro do furo fixado no meu tecido. Cadê? Aqui. Então eu vou fazer como? Eu vou colocar o meu ilhós aqui no furo. Assim. Olha, pus o ilhós aqui, ele passou pelo furo. Então eu vou usar essa ferramenta aqui para fixar o ilhós no tecido. Venho aqui em cima, dou umas marteladas. E vou lá. Olha, coloquei aqui um ilhós. Aqui atrás fica assim, depois de eu martelar ele, olha o ilhós como é que ficou. Então numa peça eu posso usar isso, por exemplo, para colocar, para quem faz sapatinhos de bebê, ou para criança, por exemplo, sapatinhos. Ali onde passa o atador, tem aquela parte, aqueles furinhos, né? De onde passa o atador. Tu vais usar esse ilhós aqui, bem pequenininho, para colocar no sapato de bebê, por exemplo. Não é? Tu coses o sapato e no fim deixa que passar o atador. Então vais usar esse ilhós no sapatinho. Okay? Pode usar também esse ilhós, por exemplo, numa mochila. Tu passas a corda, aquelas mochilas de corda, né? Tu amarras a corda, ela fica fechada com uma corda. Também colocas esse tipo de ilhós. Tem vários. Este aqui, por exemplo, ele só leva
a parte, como é que é, lisa de um lado e essa outra a gente tem que martelar assim. Então, já sabem, na costura criativa não é só máquina. Já viram aqui que eu trabalho com martelo. Tenho um martelo, tenho furadores e tenho essa minha base, né? Então, não é só máquina. E esses acessórios servem para agregar valor à nossa peça. Nós vamos dar aquele nosso toque, um rebite aqui, um ilhoje ali, uma maneira diferente de fechar a nossa peça. Isso é agregar valor. Diferente de só costurar. Diferente da gente só costurar a peça. Ok? Tenho aqui tantos. Eu vou mostrar também aqui, ó. Aqui um rebite. Como é que é? Eu vou mostrar como é que é um rebite. Rebite. Eu depois vou preparar uma aula só para falar sobre rebites. Os tipos de rebite e tudo mais. Mas rebites, essas são essas duas pecinhas. Essa parte que fica à frente. Depois esse é o pino. Que a gente vai, depois de fazer o buraquinho, coloca esse pino e o rebite, não é? E martelamos e já está. Mostrei aqui os tipos que eu uso. Existem outros, né? Tem vários tamanhos. Normalmente vem assim com um número, a gente controla. Esse número do furador nos ajuda a identificar também qual é o número do rebite que nós vamos precisar de usar. Porque é uma combinação, é número de furador com número do rebite. Então esses números são muito importantes. Ajudam-nos a fazer a combinação correta. Então sabes que eu uso rebite 20, vou precisar de um furador X, não é? Então, isso é tudo que eu tinha para falar hoje sobre furadores. Qual é a sua função, qual a utilidade, para que serve, não é?